Salve, amigos! Mais uma edição do nosso podcast Convida com meu brother aqui, ó, Korg. Nesta nova temporada, aqui nesse estúdio legal, tudo bem ornamentado agora para essa nova fase. Bonito. Tá bonito, não tá? Tá bonito. Legal, aí a tela na TV também, tudo tranquilo. Já tivemos uma edição com o Lucélio do Mr. Rock. Fiquem ligados aí, então. Tá no canal do Heavy Metal Online e também no canal do The Mist. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve nos canais e acompanhe sempre, por favor, este podcast aí que está trazendo várias pessoas ilustres e importantes do cenário metal nacional, né, brother? Isso aí, cara. Bem, eles vão pedindo aí de novo. Vamos assinar o canal, botar aquela porra daquele dedo assim, esses negócios que tem que fazer, né? E, cara, eu tô com a minha camisa hoje, é da Mandicadavre, ou Mandicadavre, eu não sei até hoje como é que fala, mas da minha amiga Nata, né, figura foda, representante já, né? Pra caralho da presença feminina no metal, né? Tá aí tem muito tempo. Eu tô até com o último disco dela ali, não, o penúltimo disco dela ali eu trouxe. Ainda não comprei o último, mas vou comprar, né? E assim, hoje nós vamos ter um showzinho mais tarde, né? Showzinho mais tarde aqui em BH, showzinho de thrash metal. De thrash metal, cara, é uma das melhores bandas de thrash metal, assim, no meu entender, assim, dá uma saudade quando a gente ouve, principalmente esse último disco deles. Legal eu demais, ouvi tem 2 dias, ouvi 2 dias seguidos para assimilar. Me deu uma saudade do caralho do thrash metal puro, né, daquele thrash metal muito tradicional. Você lembra de como a gente fazia? Ficava os guitarristas tudo treinando palhetada, para acertar a palhetada e tal. E eles parecem que fazem isso assim, de uma forma muito fácil, né? O convidado da gente hoje é Pedro Pônei do Violator! Vladimir Korg, que alegria estar aqui com vocês, cara. Velho. Especialmente com esse figura aqui, que eu sou muito fã, Caralho, grande admirador, inspiração. Também, May not the mankind suffer. Same here. Primeiro, a origem desse apelido fofo. Que é quase uma contradição, né? No disco novo, a gente até colocou, o Capaça colocou uma coisa inspirada bem em Belo Horizontino, inclusive, a gente colocou uns nomes de guerra aí. E aí eu fiquei como Pony Hat Crucifier. Isso aí também é cara dos anos 80. Cuidado que esse negócio vai Bloody Nightmare. Teve, só que é engraçado que no nosso caso é um apelido com o nome de guerra, né? Batera Skull Crusher. E aí Pony é uma história... Eu queria ter uma boa história, Korg, pra contar, mas é que eu era moleque, tava de cabelo amarrado, já era um menino metaleirinho assim, tinha 2 Pedros na sala, que um deles era inclusive o Pedro Capaça, o guitarrista do Violator. Legal, se davam junto então. E aí, na aula de inglês, a professora falou, olha aí, Pedro, mas que Pedro? O Pedro Ponytail, que é rabo de cavalo em inglês. E aí os moleques acharam muito engraçado, Ponytail, Pônei. E ficou. E apelido só fica quando a gente não gosta, né? Então, é verdade. Então não era que eu era um grande fã, eu abracei esse apelido, assim, e tal. Começou como uma grande zoeira e ficou, assim. Nos círculos mais íntimos, os moleques já estão me chamando de Vassourão. Porque Pônei virou o apelido... virou o apelido público, aí tem que ter sempre uma zoeira pra cima. Tem que ter uma zoeira tem que ter uma zoeira a mais. Aí... Porque depois depois o cara aceita o apelido, perde a graça. Né? Você que é um cara que gosta de colocar apelido, fazer piadas... Eu? Que isso? Deixa eu te falar. E aqui a gente começa com tipo um Wikipedia. Assim, né? Fala um pouco da sua história, como que foi lá. Beleza. Então, o Violator está completando esse ano 28, nós estamos em 2006, então 2026. Então são 24 anos de banda de thrash metal. Nós somos 4 moleques de Brasília, a gente leva essa banda, essa aventura desde a nossa adolescência ali. A gente escolheu fazer thrash metal naquela época porque naquele final dos anos 90 era uma coisa que estava totalmente esquecida. Né? A gente vivia o auge do power metal melódico, do new metal, do black metal sinfônico, todas as coisas que a gente detestava, não se identificava, tal. E a gente buscava uma coisa mais sincera, honesta, uma coisa que a gente pudesse, que fosse mais visceral, fosse
e que fosse também menos personagem, né? A gente sempre foi uns moleque muito nerd, muito de boa, assim. E o thrash metal parecia ser esse espaço, assim, de tipo, você pode ser normal, pode ter um apelido de pônei, pode usar uma usar bermuda qualquer, pode usar bermuda, os caras do Anthrax de bermuda, né? E aí, pô, desde então, cara, foram 24 anos levando essa banda com muitas aventuras no meio do caminho, né? A gente teve a oportunidade de ir para o Japão 3 vezes, ir para a China, que foi uma coisa sensacional. Viajamos muito por esse nosso continente, pelo Brasil, e sempre tivemos assim uma compreensão desse nosso submundo do underground como o espaço em que a gente quer ficar, que a gente gosta de produzir para isso, se sente parte disso e quer estar nesse ambiente, assim. Então, são 2 décadas e pouco, levando um pouco o mesmo espírito que a gente carregava naquela primeiríssimo release, naqueles primeiros ensaios, assim. De alguma forma a gente assinou um compromisso ali, a gente assinou os termos ali, do tipo, cara, o underground é isso, o thrash metal é isso, os valores são esses, e é assim que a gente quer levar as coisas. Então, o passar dos anos, eu acho que a gente é uma banda que carrega essa ética, essa forma de fazer, entende que isso a forma underground de produzir está completamente misturada com o som que a gente faz. Não é uma coisa separada da outra, assim. O modo de fazer e o que faz estão juntos, né? E Brasília, cara, aí vem Brasília aí nessa história, né? Como é que você vê a cena de Brasília hoje, desde a época que vocês começaram até agora, tanto trash, essa divisão de estilos? Porque Brasília tem esse negócio meio BH também, de estar fora dali, né? Quer dizer, a passagem é mais cara de avião para qualquer lugar, esse tipo de coisa. Então, assim, tem que ser E a gente está ali no Centro-Oeste, as distâncias são muito maiores ainda, né? A nossa primeira grande viagem, quando a gente tocou muito pelos arredores de Brasília, pelas que chamava cidades satélites, né, as regiões administrativas, tocamos em Goiânia, isso ali com 17, 18 anos e tal. Mas a primeira viagem que a gente fez para valer foram 36 horas de ônibus para Assunção, no Paraguai. Né? Meteu um ônibus atravessando pelo Pedro Juan Cabaleiro ali, pelo Mato Grosso do Sul e tal, porque as distâncias do Centro-Oeste são mesmo essas distâncias épicas, eles são as distâncias do agronegócio mesmo, assim. Exatamente, aí vocês foram, só então foi o primeiro show internacional, assim, foi fora o primeiro, de Brasília, antes de tocar em São Paulo, antes de tocar em BH, a gente se meteu pro Paraguai, que tinha uma cena de thrash metal ali que tava efervescente, e foi a primeira vez que a gente viu tênisão, cano branco alto, galera com pet, moche, foi no Paraguai, que era uma coisa que eles meio que estavam carregando dos anos 90 ainda tava meio... Não é que eles estavam no revival, eles ainda estavam vivendo o lance dos anos 90, e foi um show muito marcante pra gente, assim, um show com o Overlord, banda que depois virou The Force, enfim, as palhetadas do Violator, a inspiração tá muito no germe dessa viagem, e eu acho que também a compreensão de que nós somos sul-americanos, aqui é Latinoamérica, aqui o jeito de fazer as coisas é diferente. Você defende muito isso, esse né? Embrião também teve nessa viagem. Essa raiz sul-americana, assim. Porque teve 2 momentos chaves nessa compreensão. Depois eu já vou falar de Brasília, que eu acho que tem coisas legais para falar de Brasília. Mas acho que teve 2 momentos chaves nessa compreensão do Violator, que foi essa primeira viagem pro Paraguai, que o Capaz completou 19 anos no ônibus, e ele era o mais velho de nós. Então a gente era muito menino mesmo, né? Você estava com quantos? Eu estava com 18. Todo mundo é de 85, de violas. Tá todo mundo com 40 agora. Todo mundo nasceu no Rock in Rio. Todo mundo do ano do Bonded by Blood. E aí, em 2007, a gente fez um rolê que a gente ficou 6 meses pela América do Sul. Eu acho que aí foi o momento de, caramba, entender de fato o nosso local, o nosso lugar, o nosso rolê. E foram 6 meses tocando, não é que o Violator estava fazendo... sendo headliner de grandes shows por aí, não, era tocando nos interiores do Brasil e do Equador, nos interiores da Venezuela,
passando muita hambre, passando fome, foi a primeira coisa que a gente aprendeu. Lembrei da história do Korg falando, pedindo macarrão lá para as meninas do Vulcano em Brasília, no clássico show do Chacal lá. Mas a gente ficou... Então a gente fez esse rolezão de 2007. Eu acho que aí foi que deu um embrião, assim, né? 2007 é aquele vídeo lendário que tá no YouTube aí também, do show no Chile, né? O show do Chile, exatamente. Foi quando... É foda, né, mano? Foi depois de 3, 4 meses em rolê, a gente chega nesse show em Santiago e é a primeira vez que a gente tem uma grande audiência para tocar pro Violator, assim. E realmente aquele show foi um divisor de águas. Um festival assim. ali? O Violator era a banda principal. Eram várias bandas de thrash do Chile, Massive Power, bandas que a gente gostava bastante, assim, mas bandas underground. E o Violator era a banda principal. Foi a primeira vez que a gente tocou num show maior, assim, uma coisa que... E realmente teve uma energia especial aquele show. E é muito legal. O pai do Batera estava naquele show, ele estava se reencontrando lá pela primeira vez em muito tempo, porque o Batera é chileno, né? Que massa que é, mano, porque por ter sido registrado, né? Eu tenho certeza que você deve ter feito vários shows fudido que não tem registro, né? E esse teve esse registro, ficou o registro na internet. A gente acabou lançando um DVD até desse show aí, Thrashing United. O som é tosqueira, a gente toca tudo atravessado, errado mesmo, mas a energia tava lá. O Duracell, que era o cara que tava viajando com a gente. Daniel Duracell, né? Isso, ele trabalha com isso hoje em dia. Ele virou professional metalhead, lá, um orgulho nosso. Trabalha na Europa, né? Na Europa, mora lá com os alemães e tal. Foi a primeira vez que ele fez um rolê, foi nessa viagem aí. Terminou o show, ele tava às lágrimas, assim, tava emocionado com aquele evento. Foi um momento muito especial mesmo. Foi o ápice desse rolê que a gente ficou 6 meses viajando, cara. Mas e Brasília? Brasília, cara. Brasília, eu acho que tem uma coisa, além das distâncias, do isolamento, que eu acho que é uma definição da cidade, eu acho que tem outra coisa que está no germe da cidade, que eu acho que o Violator carregou, assim, também. E eu gosto de dizer isso, assim, o Violator é seguidor, cara. O Violator não inventou nada. O Violator não tá... A gente tá fazendo como ensinaram pra gente, tá ligado? Sempre, tá ligado? Sempre tiveram muitas pessoas antes de nós que vieram, o Chacal, inclusive, né? E a gente tá continuando essa história. E em Brasília, eu acho que teve sempre uma mistura interessante entre metal e punk, né? Eu acho que por conta... Tem figuras ali como o Felipe CDC, com a Def Slam, pioneiríssimo do grindcore no Brasil, assim, né? Mas mesmo o Podrão, que estava fazendo o BSBH, misturando ali... Eu acho que o pessoal do DFC, quando a gente entrou na cena, os caras do DFC estavam tocando cover do Slayer no show, sabe? Então sempre teve um pouco, diferente de outros lugares que a gente ia, em que as coisas estavam muito blocadas já, assim. Isso é metal, isso é punk, isso é um rolê, isso é outro rolê. E o Violator, acho que uma das marcas do Violator é um pouco essa coisa de unir todo mundo, de misturar todo mundo, de juntar todo mundo. Coisas que hoje em dia, acho que até são banais, até, né? Acho que pouca gente vai ter um questionamento, é tudo meio junto e tal. Não, peraí, cara, teve uma época que tava bem separado mesmo, assim. E em Brasília as coisas foram mais misturadas. E eu acho que a gente aprendeu um pouco com isso, assim. Foi criado meio com isso. E o Violator sempre carregou, apesar de sempre fazer um som metal... Acho que carregou muito na ética do punk, na ética do hardcore, do do it yourself e tal. Em Brasília tem muito a ver do punk, né, bicho? Mesmo as bandas de rock ali, o Legião Urbana, essas que são do rock, né? Tem essa questão do punk, né? Sim. O metal em Brasília, ele é mais do piloto ou do satélite? É muito mais das satélites, cara. E eu acho que Brasília é uma cidade muito segregada. Para entender Brasília, tem que entender mesmo essa segregação. Eu amo a cidade, eu sou um entusiasta de Brasília, mas todos os elogios que eu faço à cidade tem que se entender que tem um centro que é uma Ilha da Maravilha, você está na Suécia, sem muros, jardins, segurança total, e você tem uma periferia que está, às vezes, apartada 40 quilômetros, 50 quilômetros, numa highway, assim, sem nada, e aí lá você tem a periferia que é parecida com qualquer periferia do Sudeste, do Sul, do Norte, do Nordeste, de qualquer periferia do Brasil, né? Eu toquei nesse rock forte, Com Ferrock, exatamente. É na Ceilândia, Foi na Ceilândia. Eu fui no Taguatinga também, toquei mais com o Vader também. Isso. Então, eu vi muito essa diferença. Eu tive nesse show do Vader. A do Vader, né? Pois é, então... Caramba, marcante demais, Korg, esse show.
Isso aí foi dezembro de 2003. Foi Volta do Chacal, foi o primeiro show. Nós levamos um Jason. Os primeiros shows da minha vida. Tinha um Jason, cara. Carregar aquela desgraça. Os primeiros shows underground da minha vida foi esse show aí, cara. Legal, foi muito marcante, cara. Foi muito marcante. O Violator tava no comecinho, a gente tava começando a entregar as demos e tal, tava conhecendo essa galera, porque até tem tudo a ver com essa pergunta. E aí é engraçado, porque o Violator, nós somos do plano piloto, nós somos o playboy do plano, como a gente costuma falar, assim. Então, no começo, tinha um preconceito do caralho. Quem são esses moleques? Playboy do plano? Tá querendo fazer metal e tal? E era sempre uma espécie de choque ali, de ruído, e até a gente provar, não, beleza, a gente é gente boa também, a gente é playboy gente é playboy do plano, mas a gente é gente boa também e tal, pode deixar e tal. E a cena metal pra valer, underground, sempre aconteceu mais nas satélites, cara, na Ceilândia, capitaneada pelo Roldão, pelo Metal Blood, né, o Felipe CDC em Taguatinga e tal. Depois surgiu o Samamba Rock também, em Samambaia. Isso. Samamba Rock também, eu estive lá fazendo a cobertura no período, foi legal pra caramba. Então, assim, você comentou do pessoal do Renato Russo e tal, a Turma da Colina, que é essa turma original do rock, eles são playboyzaços do centro da cidade. E a gente considera, assim, a origem do nosso rolê é quando isso sai dessa turminha e vai pro Gama, pra galera do ARD, que na época tinha o Stupendwassenwohnen, nem sei como é que chama o nome de banda em alemão, e eles lançaram um split com BSBH chamado Ataque às Hordas do Poder. Talvez você lembre desse disco. Esse split foi lançado pela Devil Discos em 86, eu acho. Então, essa é um pouco a origem do que viraria ser o nosso rolê, que é o nosso rolê tem mais a ver com o PUS, tem mais a ver com o ARD, com o BSBH e com o Metal Blood, com o Roldão. É um rolê das satélites, assim, apesar de nós não sermos das satélites. Eu acho que porque assim, como você falou, o Legião Urbana, essa galera, assim, o rock BR, que todo mundo chama rock BR, é todo mundo playboy. Né? É todo mundo. No Rio de Janeiro, tudo playboy, tudo playboy. E eu acho que o metal nessa época foi muito resposta a esse tipo de coisa, saca? Sim, pode crer. Então eu vejo muito que o metal, a maioria das vezes, eu acho que não tão São Paulo, mas assim, muito veio da periferia. Belo Horizonte, o metal realmente ele cresceu muito aqui, com a galera, com os office boys, com a galera, assim, saca? Eu tenho essa sensação, assim, eu acho que até é uma coisa totalmente impressionista, assim, mas eu tenho essa sensação de que até bandas antigas, as bandas podiam ser lá de Brasília, podiam ser dos caras do plano e tal, mas o metal, enquanto fenômeno brasileiro, é um fenômeno periférico. É um periférico. Mas só diferente até do hardcore e punk, muitas vezes, que até mais politizado, muitas vezes, blá, 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 mas é uma galera intelectualoide, às vezes, aí, com curso superior, e o metal é uma coisa verdadeiramente das ruas ali, cara. O que é muito legal, carregando todas as suas contradições disso. Aqui em BH misturou, entendeu? Então, assim, aqui no movimento de Belo Horizonte, na época, abriu muito. Então, era todo mundo junto. Então, tinha o pessoal da Zona Sul, tal, sim, mas todo mundo igual, entendeu? Então, você via muitas vezes os playboys que moravam fora, ainda moravam em casas legais, esse tipo de coisa, mas todo mundo rasgado, todo mundo podre. Mas porque eu acho que no fim das contas essa é uma das coisas mais legais do heavy metal, assim, esse universalismo mesmo, cara. Mesmo dentro do Violator, assim, tipo, o Cambito, que é o guitarrista que entrou em 2006, então já fazem 20 anos agora, ele é de uma extrema periferia de Brasília, onde não é nem Distrito Federal mais, é Goiás, é o entorno que a gente chama. Ele é de Águas Lindas de Goiás, e ele é de um lugar de uma quebrada total, assim. E se não fosse o heavy metal, muito provavelmente, eu sendo um moleque da Asa Norte e ele um moleque de Águas Lindas, a gente jamais ficaria amigo, jamais se conheceria. E hoje é o cara o meu melhor amigo, assim, sabe? E essa universalidade a gente vê de outras formas. Tipo, você vai tocar na China e encontra lá um headbanger e de alguma forma, velho, por mais que as nossas culturas sejam radicalmente diferentes, a gente tem uma árvore em comum, tem um chão comum para trocar. Vai tocar no interior do Pará, pega 36 horas de barco para tocar lá em Portel, rolê que eu recomendo demais o The Mist fazer, velho, das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Tocar lá em Portel, todo mundo fala muito bem, né?
no arquipélago do Marajó. Manaus, pô, que do caralho. Sensacional, cara, pegar o barco pra lá. E você chega lá, tem os metaleiros, e a gente viaja sempre com a caixinha JBL, põe um Judas Priest na caixinha JBL, acabou, é todo mundo irmão, velho. Não importa. Legal demais, que agora Brasília, cara, várias referências que eu tenho de Brasília, logicamente com o Pulse, com Flashover também, que foi uma banda que eu ouvi muito, Flashover, mas quando eu falo de metal em Brasília, me veio o Roldão, cara. O Roldão é a cara do metal de Brasília, né, velho? E eu queria te perguntar isso, qual a importância do Roldão para o Violator, cara? Porra, muito bom, cara. Sempre bom pra gente fazer uma homenagem justa ao Roldão, porque além dele ser o nosso empresário, digamos assim, ser o cara que lança os discos, ser o nosso manager, sei lá qual a palavra que você queira usar, apesar de que nós nunca tivemos um contrato assinado com o Roldão. Nunca, cara. Nunca. Sempre na palavra, na honestidade, na camaradagem, na dignidade humana. E por isso que eu ia falar, mais do que ele ser essa figura que nos agencia e tal, ele é um camarada, um grande amigo, e um exemplo, cara, acho que mais que tudo, assim, do que significa essa retidão do underground, assim, sacou? Esse compromisso com as, sempre foi coisas. Assim, né, bicho? Sempre foi assim, desde cara. Que eu conheço ele gosta das mesmas coisas há 40 anos, ele escuta, tipo, se tu vai pegar uma carona com ele na terça-noite, Rodão, ele vai estar ouvindo um Honey Wild no talo, no carro dele, tá ligado? Pois é, eu lembro uma vez que eu tava no carro dele. De manhã, à tarde, à noite, café da manhã, almoço e jantar, cara. Eu tava no carro dele uma vez, cara, isso 30 anos atrás, só que ele vem e coloca o Abominable do Chacal e eu falo, porra, velho. Eu fico ouvindo essa prova, eu falo, porra. Tipo, eu fico... Compromisso com o barulho, porra, não tem tempo, foda, não tem mau tempo. E é isso, ele quando a gente conheceu o Roldão, ele já era uma lenda pra gente, ele era um jovem, ele tinha 34 anos, parecia um velho pra gente, cara. Quando eu faço essa conta, caralho, ele tinha 32 anos, velho, era um moleque, mas ele já tinha feito o Metal Blood, ele já tinha feito a revista Kill Again, ele fazia um programa de rádio, de rádio comunitária, na rádio pirata, assim, Metal Blood, e estava começando o selo Kill Again Records. Nós fomos a segunda banda a ser lançada pela Kill Again. A primeira foi uma banda daqui de Minas Gerais, Corpse Grinder. Corpse Grinder, ele também se padrinhou o Corpse Grinder. Amava, ele amava os caras. E será que a Kill Again já lançou quantos discos até hoje nessa história? Até olhar, eu não trouxe de presente pra vocês, mais tarde vou ter o CD de presente pra vocês, camisa, CD, tudo, por favor. Mas eu fiquei assustado quando eu vi lá, cara, porque eu acho que o Violent Mosh é o lançamento número 3 da Kill Again, e esse novo aí do Violator, eu acho que é lançamento 243, caralho, sei lá, um negócio assim, cara. Então, quer dizer, 200 e tantos lançamentos já, né, cara? E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, deve ter mais ou menos isso, eu virei pro Roldão e falei, caralho, Roldão, tu acha que dá pra continuar vendendo CD e tal? Porque isso aí vai acabar, internet e tal, não sei o que. Ele, não, Pony. O underground continua. Nem fala isso. Acabei de fazer 1000. O underground continua, o underground é isso aí, vai dar certo, é isso mesmo. E de fato, 10 anos se passaram e ele continua fazendo, ele continua lançando, existem colecionadores espalhados pelo Brasil inteiro, muito dedicados, assim, e a coisa acontece, né, cara? No metal acontece, né? Tudo acontece. Kill Again, 25 anos de gravadora, cara. Legal demais. Eu quero fazer uma pergunta agora pra você aqui, que é sobre o Violator, né? Hoje e 10 anos atrás, mas eu quero te mostrar isso aqui, né, mano? Aqui, ó. Coloca na câmera central aí pra gente. Isso aqui é o primeiro show do Violator em Belo Horizonte. Isso é o Violator 20 anos atrás, cara. 19 de março de 2005. Né? Organizado pelo Clinton aí, né, mano? Como eu tava falando, ó, tipo, o Violator tava longe de ser uma banda principal, aqui, ó, Scarps aqui em cima, cara. O Venereal Sickness começando. Venereal Sickness, eles eram criancinhas, se a gente era criança, eles eram mais ainda, assim, né? Flagelador, que foi a primeira vez que a gente tocou com eles, mas a gente já tinha uma troca, a gente já amava o som dos caras. Acho que uma das primeiras vezes em Belo Horizonte, e o Armando cabeludo. O Armando com cabelo, uma franjinha aqui, assim, cara. Sensacional, no negócio de engenharia do DCE, né? 600 demais. Pagantes, mano. A gente tinha tocado em Sete Lagoas, eu acho, antes, então a primeira vinda pra cá foi em Sete Lagoas. Foi dos primeiros porres do Capaça. A Capaça estava começando a beber. A gente encontrou o Capaça e o Roldão. Eles foram buscar a gente na rodoviária. A gente chegou um dia antes.
O Capaça, eles tinham vomitado tanto pelo nariz, cara, vinho, que tava todo estourado, que eu pensava que ele tinha apanhado, velho, tá ligado? Parecia que era sangue, assim, Roldão, o que você fez com o Capaça? E o Capaça desmaiado. E o Capaça tinha um carrinho, aquele Peugeotzinho, 206, era vômito dos dois lados, assim, cara, das duas portas, assim, do Roldão e foi o primeiro rolê de hotel, né, que vocês contou também. Acho que foi a primeira vez que a gente ficou num hotel, acho que tinha até um patrocínio do hotel aí, parece. Clinton colocou vocês no hotel aí. Mas é isso, cara, histórias do Metal de BH, né? Primeira vez. Cara, e de lá pra cá, o que rolou? Porra, cara, eu acho que assim, em certos sentidos, há muitas semelhanças, né? A vida é legal envelhecer para ver isso, como você vê certas coisas que mantêm e certas coisas que mudam, né? Ao mesmo tempo que somos pessoas completamente diferentes hoje, né? Eu era, inclusive, careta aí, eu nem bebia, cara. Era um molequinho, né? De tudo. Então, ao mesmo tempo que nós somos pessoas totalmente diferentes hoje, com 40 anos, com trabalho, com família, com filhos, pais, responsabilidades totalmente diferentes que nos colocam no mundo de uma forma totalmente diferente hoje em dia. Por outro lado, eu me lembro desse show assim, cara, da gente montando a banquinha animado de assistir uma banda de abertura, de ver uma coisa que vai ser exatamente o que a gente vai viver agora, hoje à noite, tá ligado? Montando a banquinha, animado para ver o show do Death Razer, do Payback, tá ligado? Então muita coisa mudou, o Brasil mudou radicalmente desses anos pra cá, radicalmente. Mudou e muitas vezes não mudou, né? Tem uma coisa ali. Os problemas são os mesmos, parece, né? Então, é difícil avaliar, assim, o que mudou e o que permanece, assim, né, cara? Eu sei que nessa época a gente tava, eu acho que descobrindo o thrash metal, eu acho que era uma descoberta coletiva de uma geração, de uma coisa que estava enterrada, esquecida, que os anos 90 tinham, né, decretado o fim, e a gente estava de alguma forma num processo de escavação ali, assim, e tirando até esses velhos do armário ali, foi quando o Chacal voltou, o Witchhammer fez uma volta, tocar em Brasília, a gente se aproximou dos caras naquela época, tinha o pessoal do Executor, que eram os caras que deviam ter a nossa idade hoje em dia, vocês deviam ter a nossa idade hoje em dia, assim, mas a gente estava de alguma forma escavando esse mundo, né, redescobrindo essa coisa do visual, de usar uma calça apertada, que não existia um colete com pet, né, retomando isso. E eu acho que hoje não existe mais essa... A internet colocou as coisas de tal forma em que tá tudo numa prateleira, assim, sacou? Tá tudo... Não existe mais essa noção de um tempo histórico que ele vai seguindo, veio fulano antes da gente, depois veio agora, depois esse que tá rolando, e de alguma forma a gente tá... Beleza, o Witchhammer correu até aqui, deixou o bastão, a gente pegou esse bastão, seguiu. Levou, né? Eu acho que tinha um pouco essa sensação de construção coletiva de uma história, que eu acho que a internet, no seu presentismo total, acabou um pouco. Tudo tá rolando agora. Se você quiser ser stoner dos anos 70, tá aqui a roupa, o amplificador, o visual e o rolê. Se você quiser ser thrash metal anos 80, também. Se você quiser ser um revival dos anos 90, new metal, também vai ter, e etc, etc. Tem todas essas... etc. Porque é uma dinâmica muito diferente de como as coisas se dão, assim, né? E eu acho que pra nós, a gente já também entende isso, assim, a gente já já entende essa linguagem do thrash metal e a gente escolhe que tipo de thrash metal a gente quer fazer, né? O thrash metal, ele é muito confortável, né, velho? Porque, assim, você vê muita banda por exemplo, de death metal, por exemplo, que ela vai passando os anos e elas vão chegando perto do thrash metal. E muitas bandas de thrash metal... eu vejo, assim, entendeu? O thrash metal, ele tem uma familiaridade com todos os estilos. Você pode muito bem chegar perto ali do heavy metal tradicional, voltar, entendeu? Sim. É um caminho, inclusive, que o The Mist faz muito, de dar um beliscão nesses outros... Isso, vai no speed, no heavy, pode ser momentos de death metal. Exato. Legal. Então é bem confortável tocar thrash metal. Eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, Korg. Eu acho que tem um dilema grande, assim, uma contradição que acaba de ser... É interessante até, de certa forma, para você envelhecer fazendo isso, assim. Não deixa de ser um desafio interessante, estimulante, assim. Mas eu acho que é um estilo que está muito mais associado à juventude mesmo,
necessariamente, assim, sacou? Tem um espírito juvenil, Sim. uma inocência juvenil, uma garra, uma explosão, que tá ligado a ser jovem. Então, como é que você faz isso sendo velho? É um aprendizado para nós que estamos envelhecendo, fazendo, assim, é um entendimento, assim. Eu acho que não tem muita diferença, não. Sabe por quê? Porque, assim, é aquele lance, você no corpo, de repente você está envelhecendo, mas esse espírito jovem, sacou? Esse espírito da rebeldia, disso você vai estar sempre, eu sei. Que bom, cara. Que bom ouvir você falando isso, cara. Entendeu? Então, assim, eu tô te dando um spoilerzinho, sacou? Do que vai acontecer. Vai ter uma dor no joelho, vai ter uma coisa assim. Mas, assim, cara, a sua visão que você tem lá de 20 anos atrás, ela te dá um update. Entendeu? Ela te dá um update. Do mesmo jeito que eu falava dos cuzão lá da década de 80, saca? Hoje eu tô falando dos cuzão da década dessa década pra caralho. Inclusive, é essa questão da internet, essa questão de rede social, tá transformando a maioria da galera num bando de cuzão. Tá muito idiotizado, cara. O mundo tá idiotizado demais. Mas só a segunda coisa que eu ia falar do aspecto do thrash metal, que falando estilisticamente, assim, né? Podemos até falar mais sobre a internet depois e a idiotização. Mas o thrash tem essa coisa que eu acho que um limite, que é a explosão juvenil, assim. Então, como é que você leva isso para uma banda de 20 anos, de 30 anos? É um desafio interessante. Eu acho que, por exemplo, o Ratos de Porão faz muito bem, cara. Pô, o Ratos de Porão tem 40 anos de banda e entrega um show foda hoje em dia. Até hoje. Assim, né? Até hoje, cara. É impressionante, assim. E é uma coisa que é diferenciado também no Ratos de Porão, que, sim, você botou o Ratos de Porão no rolê, você sabe que vai pagar o rolê, entendeu? Quer dizer, eles têm público ali. Fidelidade, exatamente. Né? Fidelidade real. Mas, assim, eu acho também, cara, e eu sou um apaixonado pelo thrash, né, cara? Mas eu acho que é um estilo muito mais limitado também. E também tem que saber trabalhar com isso. Eu vejo até de alguma forma diferente disso do que você está falando, assim. Eu acho que as regras do thrash metal são muito mais fincadas em pedra, assim, cara, isso é thrash metal, isso é um riff, isso é assim, o começo da música é assim, tarará. Eu acho, por exemplo, o death metal é um estilo muito mais plástico, dá para fazer coisas muito mais artísticas, diferentonas, esquisitas, estranhas, progressivas, etc, pelo menos no The Mist faz isso no thrash metal. Né? Sabe, nós somos esquisitos, nós somos estranhos, tem uns negócios assim. Então, assim, o Voivode faz, né? Eu tenho muita a influência do Voivode, eu ouvi muito. Eu vim com essa camisa em sua homenagem, inclusive, cara. Obrigado. Porque a gente aprendeu a curtir som vendo fotos, poucas fotos, né? E aí tinha fotos do Korg com a camisa clássica, uma coisinha militar, assim, um casaquinho militar e hoje ela tá lá. E uma camisetinha do Voivode clássica, assim, aquele... Eu acho que, assim, na questão do... Mas eu sinto o thrash metal limitado nesse sentido, assim. E um estilo até menos artístico nesse sentido. E tudo bem, cara. É estilo da violência, da molecagem, claro. Força do show. É um estilo em que o show é muito mais importante até do que outros rolês, assim. Uma banda de thrash metal, ela acontece no palco. O momento do thrash metal é naquela troca. Se você tem um show em que as pessoas estão separadas, às vezes o show já vai cair daqui pra cá, num patamar, assim, né? Enquanto que, sei lá, às vezes um show de black metal é bom você ver sentado, que seja. Mais frio, né, mano? Observando ali, ou vendo um show, né? Eu acho que tem espaços, assim, para mais inovação. E o thrash metal eu não vejo como muito, assim, como um rolê de inovação. Eu acho que esse é um desafio. Como que, então, você faz um disco? Eu concordo com você. Disco? Como que você faz uma coisa que seja interessante em 2026, sendo que os caras fizeram o melhor disco do gênero em 86, tá ligado? Então mas é um desafio, é a graça da coisa também. Eu acredito, por exemplo, no meu rolê, eu acredito no thrash metal como uma pesquisa, porque eu já vejo o thrash metal como um movimento urbano. Entendeu? Massa. Da calça rasgada, Legal. Entendeu? Da questão do que está acontecendo na cidade. Total. Quer dizer, Realismo, né? Exatamente. Por exemplo, você pega o Ride the Line, por exemplo, você vê o show do
do Metallica, entendeu? Você vê o James Hetfield com a cabeça escrito fuck off, entendeu? Então, quer dizer, foda-se, sacou? Então, muito diferente de coisas que estão para guerreiros medievais, ou para uma coisa para um black metal isolado no frio da floresta. Pois não, e assim... Eu acho que a urbanidade define muito mesmo. E é hoje, por exemplo, hoje eu vejo, o que tá faltando hoje é o fuck off, entendeu? Tá todo mundo bonitinho, todo mundo, olha o que eu como, olha a cor do meu cabelo, saca? Então, sabe? Então, assim, compartilha, igual a gente tá falando aqui, agora toda hora, porque, cara, é uma coisa que sinceramente, eu tô achando que essa fase tá demorando muito, sacou? Porra, bicho, essa fase de rede social tá demorando demais, velho. Porque você ficar dependendo de... Você tem os fãs, que é uma coisa que eu vejo em vocês, por exemplo, que você mesmo fala, nós não pagamos para ir para frente aqui, para ter seguidor, para esse tipo de coisa, para não chegar. Nunca já vi um post várias vezes. Pois é. Sacou? Por exemplo, por exemplo, o The Mist já faz alguns patrocinados para chegar. Sim. Entendeu? É a dinâmica dos tempos, cara. Sabe? Então, assim, é uma diferença, né, de Mas a gente postura. Tá totalmente escravizado por esse negócio. É uma merda. É uma merda, entendeu? É Instagram, esses negócios, bicho, esse negócio é lixo total, sabe? Eu fico pensando como é diferente, assim, cara, de uma coisa que o Violator viveu já, e de como isso, e como essa diferença marca toda a produção do nosso tempo. Quando a gente começou com o Violator na deminho Killer Instinct, a gente fazia demo CDR, queimava o CDR, levava na loja de CDs do nosso camarada Robson, que era do Abhorrent, e ele entregou para algumas pessoas ali, inclusive para o Felipe CDC, para o Roldão, e foi super importante para o Jaime Amorim do Metal Vox, enfim, foi as primeiras entregas ali de CD. Mas a gente jamais tinha na conta, quando a gente gravou, qual seria a audiência daquilo ali. Se 20 pessoas chegassem, se 30 pessoas chegassem, porra, já tava bom pra caralho, mas não tava na conta, a métrica da audiência não tava na conta. Hoje a gente parece que só produz a coisa com esse olho na métrica, sacou? Parece que a coisa só vale existir se ela tiver uma métrica tal, determinada, dentro de um jogo, de uma competição de todos contra todos, de todos os vídeos, os cachorrinhos, de não sei o quê, e todo mundo disputando atenção e tal. Isso fica muito foda, mano. A gente não pensava na audiência, a gente queria fazer o CD, cara, a gente queria gravar aquelas músicas, a gente queria fazer aquilo, não tava pensando se fosse chegar em 10, caralho, bom demais, chegasse em 20, porra, melhor ainda, mas isso só não tava na conta, a métrica da coisa, e a gente vive agora uma distorção completa disso. Eu acho que a gente vive muito, principalmente na música, um período de angústia, assim, saca? Porque hoje você não sabe quem que são seus seguidores e quem são seus fãs. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, muitas bandas aí têm centenas de seguidores, quando chega no negócio, tem 20 pessoas, assim, tal. As pessoas ficam sufocadas por isso, às vezes, né? Até mesmo que a audiência, né, seja de um canal de YouTube, seja de uma banda, muitas vezes o cara tá pressionado por essa audiência. Claro. E aí o cara, às vezes, não produz. Às vezes se decepciona e sai também. Tipo o canal de YouTube, né, meu? O Heavy Metal Line vai completar 15 anos, entendeu? Se eu ficasse só olhando essas métricas, eu já teria abandonado, teria acabado com o canal. Né? Tipo assim, então você tem vídeo com 100 views, tem vídeo com 100 mil views, isso. Todos são importantes, a gente sabe da importância disso tudo. Porque então você não se frustrar. É a construção do acervo, você não pode legado, se frustrar, da história, da memória. Porque tudo isso está em questão. A rede social frustra a pessoa, e a pessoa às vezes abandona. O Bozó, o vocalista do Overdose, ele falou uma coisa muito interessante, assim, que eu guardei, inclusive, para mim, porque ele falou assim, cara, a coisa que eu mais queria era sair dessa merda dessas redes sociais, sacou? Mas só que eu vou ficar à deriva, eu não vou saber o que está acontecendo. Então isso aqui, o que ele fala, para mim, é tipo desesperador, porque, quer dizer, as coisas, a vida está acontecendo ali, não pode acontecer ali. Eu tô muito por fora, inclusive, Korg, eu tô há 5 anos agora, completando 5 anos sem Instagram, recomendo a todo mundo aí, e realmente abrir mão de algumas coisas e ganhar muitas outras, assim. Eu acho que o underground, ele tem que se reinventar, cara. Não vou ser eu. Não vou ser eu que vou dizer a fórmula e tal. Quem sou eu? Eu acho que as novas gerações que têm que entender isso e reprocessar isso e reinventar isso.
mas assim, essa forma sequestrada que a gente está produzindo para Mark Zuckerberg, para Elon Musk, e a gente, as bandas são influencers, cara. Hoje em dia, eu gravo lá, pô, toda vez é uma vergonha do caralho. Vergonha do caralho. Mas eu sou obrigado a gravar lá. E aí, galera, quem quiser vir aí pro show de Belo Horizonte e tal, não sei o quê. É sempre E as bandas, elas têm que ser essa coisa de misto de influenciador, que é uma praga. Merda. É uma praga. Não, cara, e assim, eu que fui pregador de cartaz de show, sacou? Pra mim isso é foda, bicho. Sacou? Você chegar e ter que você fala, e aí, beleza? Sacou? Tudo cara, bem, porra, então, cartazes filmando ainda, a selfie bicho, de vídeo e tal, se você... Né, então, preciso reinventar, eu acho. Assim. Eu estou fazendo, só para concluir esse assunto, estou participando de uma iniciativa muito maneira, cara, que eu não sei se vocês conhecem ainda, que é um dos orgulhos desses últimos tempos, que é o site Metal Brasileiro Zines. Não sei se vocês já deram uma conferida. www.metalbrasileirozines.com.br. É uma biblioteca online de zines, tem os Metal Bloods originais lá. Eu acho que vai mandar os meus lá. Vou mandar para você. Vou mandar meus arquivos do Skeletons of Society. Skeletons of Society. Que é a raiz do Heavy Metal Online. Eu comecei no escrito, depois nós passamos pro digital. Então, vamos colocar lá, cara. Vamos colocar lá. Skeletons of Society. Que ano que era isso? Foi em 2012 eu comecei o Heavy Metal Online, ele foi em 2008, até 2008 ele foi. Legal. Pois é, então. E aí a gente tá com a gente tá com mais de 200 zines lá já postados online e temos uma base para postar dos 400 zines, cara. Que massa, velho. Eu fico pensando, cara, olha como a gente no sentido mais coletivo possível, a gente enquanto comunidade underground, metal, sei lá, nós, né? Como a gente produzia, a gente era capaz, cara, de criar as nossas próprias revistas, a nossa própria mídia, a nossa própria informação, né? E toda a magia do underground tinha muito a ver com isso, assim, né? Tipo, a rádio era uma coisa inacessível, a televisão era uma coisa inacessível. Esses eram os meios de comunicação de massa. A revista semanal de tiragem de centenas de milhares jamais ficaria ao nosso alcance. Então, o que vai fazer? Eu vou fazer o meu programa de rádio, eu vou fazer a minha revista, eu vou fazer a minha banda, né? Tinha um pouco de retomar nas próprias mãos, assim, né? E eu acho que essa parte do underground está totalmente distorcida nos dias de hoje, porque a gente não está criando os nossos meios, assim, a gente está postando no Instagram, a gente está postando no Facebook, a gente está postando no cara, mas assim, a nossa própria produção tá escrava de Spotify, dessas coisas, entendeu? Por exemplo, eu ouvi o Violator, eu vi no Spotify, exatamente. Entendeu? Quer dizer, não chegou o CD, não chegou esse tipo de coisa. Muitas pessoas, por exemplo, compram o CD do The Mist e falam, eu tô comprando porque é um objeto, porque eu não tenho mais onde ouvir isso. Entendeu? Por isso que eu acho que essa tem que ser uma resolução coletiva e da qual eu não tenho resposta, né? Porque a resposta individual é um mero boicote. Eu, individualmente, boicoto. Falei para sair do Instagram, nunca tive Spotify. Eu cultivo os meus boicotes individuais, mas eu sei que isso não é uma solução para a comunidade. E tanto é que o Violator tá lá no Instagram, o Violator tá lá nas redes, o Violator tá lá, blá, 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 fazendo selfie de vídeo, caralho. Mas enquanto comunidade, eu sinto que a gente precisa encontrar uma solução para além disso, assim. Legal demais. Cara, eu queria te perguntar o seguinte, a gente falou aí do Violator 10 anos atrás, eu queria saber sobre turnês no exterior, assim, cara. Como é que foi, principalmente a turnê que você saiu pela Ásia, muito tempo atrás, era um bando de moleque. Como é que foi sair daqui da América do Sul e fazer uma turnê moleque nesses países? As coisas com o Violator sempre aconteceram muito sem pretensão, assim, Clinge. Por isso que eu, de alguma forma, consigo fazer esse vínculo com a ética e com o espírito que a gente tinha lá em 2002, quando a gente tinha 17 anos. Porque foi muito uma coisa assim, bora tocar em Belo Horizonte? Bora. Bora tocar no Paraguai? Bora. E aí, de repente, Japão. Caralho, de repente, Japão, bora. Então, a primeira ida ao Japão foi em 2008. A gente voltou, eu acho que 2010 e 2013,
13 e tal, não, 18 a gente voltou, enfim, voltamos acho que umas 2 ou 3 vezes, e as primeiras idas para a Europa também foram assim, pô, tem umas chances de ir, podemos ir, tem tal. Então, ali pelos idos de 2008, a gente foi as primeiras vezes, assim. Então, das primeiras vezes a gente foi na cara e na coragem, van, marcando show de 30 dias, 25 datas. Nossa, então sacou? foi um atrás do outro também. E aí, nessas últimas vezes, quando a gente foi voltando, a gente já foi com festivais que foram chamando, bancando a passagem, um show só. E aí a gente teve E aí eu divido um pouco o Violator. É legal vocês terem perguntado 10 anos atrás, 20 anos atrás, porque eu divido um pouco em blocos históricos, assim, né? Então eu acho que ali de mais ou menos em 2016, 2017, que coincide inclusive com o golpe aqui, né? O momento de começa a ascensão do neofascismo aqui no Brasil, assim, é quando a gente começa a tocar muito fora como mais headline, assim, né? Então, 2016 a gente faz o Barrocelas em Portugal, 2017 eu acho que a gente foi pro Obscene Extreme na República Tcheca. Vocês tocaram no Obscene? Tocamos, que legal. Pô, no melhor rolê do mundo, cara. Melhor rolê do mundo, melhor rolê. Você tá andando aqui, de repente tem um cara pelado de 4 com uma cenoura no rabo, tá ligado? Que legal, hein? E todo mundo na paz. É um exemplo de que a paz é possível. Você olha assim, todas as diferenças podem ser toleradas. 10 horas da manhã já tem uma banda de grindcore barulhenta, insuportável tocando lá. O cara continua com a cenoura enfiada e você fala, é tudo certo. Ô, Clígia, só que nós temos que chamar nosso canal lá em São Paulo. Temos que chamar agora. Então vamos agora de uma vez? Depois a gente continua? Depois a gente continua. Então beleza, nós estamos com um bloco aqui agora. Quero falar para esta câmera aqui. Quero chamar o nosso amigo e colaborador Batalha. E eu dei uma missão para ele, hein? Falar de um dos álbuns mais importantes da história do heavy metal, que é o Operation Mindcrime, do Chris Reich. Foi fácil. E para essa foi fácil, hein, Batalha? Depois você vai dar uma complicada nele, né? Eu acho que ele já escreveu, eu já li ele falando muito desse disco. E eu nunca tinha visto ele falado, então foi minha curiosidade. Aí eu sou um fã desse disco. Então, agora com vocês aí, fala, Batalha! Fala, Klinger. Fala, Korg. Meu aniversário é 27 de abril, mas vocês me deram um presente, né? Para falar do Operation Mindcrime, lançado em 1988 pelo Queensryche. Isso daí é um dos discos da minha vida, disco que eu dou nota 10. É um álbum conceitual, com o personagem central é o Nick. Ele tem problemas psicológicos, ele está numa trama, é uma trama muito envolvente que envolve religião, mídia, política. Então tem o Father Williams, né, que é o padre, tem a Sister Mary, que é a freira, tem assassinatos, assim, é uma trama bem legal. Esse álbum deu continuidade para a parte 2, que não é tão boa quanto a 1, e esse ano, 2026, o Geoff Tate está gravando a parte 3, ainda não foi lançado. Mas voltando ao Operation Mindcrime, ele é daquele tipo de disco que você precisa ouvir de ponta a ponta. Ele tem vários interlúdios, várias partes de narrativa, e as músicas são excelentes. Tem vários tipos de nuances do Queensryche. Tem músicas mais rápidas, músicas mais cadenciadas. Então, tem Spreading the Disease, I Don't Believe in Love. Assim, o tracklist Revolution Calling, Operation Mindcrime mesmo. É só você pegar o tracklist inteiro e escutar de ponta a ponta. Eu já ouvi gente falando mal desse álbum, então assim, eu não sei se essa pessoa precisa ser internada ou escutar de novo, mas esse é um disco nota 10, hiper indicado. A banda estava tinindo, ela veio do EP, do primeiro EP, do The Warning, do Rage for Order, ela estava com o Rage for Order acima do limite dela. É um disco ousado, mas aí ela conseguiu ousar de novo com Operation Mindcrime e depois veio o Empire. Essa sequência é uma das sequências mais absurdas do heavy metal, do progressivo que a banda mistura. Então ela tem um som muito melódico, vocal Geoff Tate, a banda voando. Operation Mindcrime é um álbum nota 10 que precisa ser entendido, dá para ler o encarte, ver a história mesmo, que ela é bem envolvente, é uma trama legal. E vocês me deram um presente para falar desse disco. Já vi a banda ao vivo diversas vezes, inclusive o Geoff Tate solo. E a primeira vez que eu vi foi no Rock in Rio 2 de 1991, quando estavam começando a divulgar o Empire.
mas esse show eles já fizeram de ponta a ponta. Originou o vídeo Operation Live Crime, que quando eu era hold do Angra, eles assistiam esse vídeo, era a meta do Angra fazer o Operation Live Crime, era a base deles. Então, muito obrigado por esse presente, e eu quero que você confira também o meu canal Ricardo Batalha no YouTube, @canal Ricardo Batalha. Espero você lá. Valeu, até a próxima. Valeu, Batalha, sensacional sua resenha aí sobre esse clássico do heavy metal. Mas essa foi fácil, acho que depois havia umas resenhas. Eu tô preparando uma pra ele, que tá fudido. Mas eu legal vi o demais. Queen's Right com o Judas Priest ano passado, cara. Foi um belo show, cara. Teve no Monsters of Rock. Sim, eu fui no Monsters, eu vi. Eu tava lá também. Legal no Monsters. demais. Aí no dia seguinte teve só Judas e Queen's Right num lugarzinho menor. Sim, sim. Eu nunca pensei que ia ver o Judas menor, assim. Foi muito foda ver o Rob Halford de perto. Legal demais. Ali, e o Queen's Right assim, com uma performance boa, né, cara? Banda, tocando bem, vocalista mandando bem, gosto demais. Ok, cara, mas vamos lá então retomar nossa pauta aqui, que é uma das coisas que eu mais gostaria de falar com o Pônei aqui, que é essa questão da vida familiar, né, meu? E eu queria saber desse seu comportamento aí, Violator, vida, mas eu queria perguntar também sobre o momento que você, como músico, né, à frente de uma banda, a sua ficha caiu, você falou assim, cara, eu tenho que dividir o meu tempo profissional e não dá para viver desse negócio só. Feijão e o sonho. Você já leu isso? Feijão e o sonho. Eu queria saber isso aí, cara, como é que foi? Que momento foi esse do Violator aí? Eu acabo que eu falo muito sobre isso, né, nas entrevistas, porque eu sou pai solo, né, tenho uma filha de 11 anos de idade, então se eu gosto de me dedicar pro Violator, a coisa que eu gosto mais ainda é me dedicar a ser pai, a ser um paizão da Estelinha e tal. Então uma parte central da minha vida seria um buraco muito estranho sentar aqui e viver o personagem só do thrash metal e não entender que sentado aqui também tem um pai responsável, cuidando de família, pensando em escola, dever de casa e tudo, né? E eu acho que essa é essa vida dupla, de certa forma, cara, eu acho que tem que ser, mais cedo ou mais tarde, ela tem que ser compreendida por todo mundo que é músico no capitalismo decadente que a gente vive, assim, sabe? Eu acho que agora é até pior. Né? Assim, eu acho que agora porque agora tem muitas bandas, eu acredito que agora a competição está muito maior, sabe? Sim, pouco dinheiro, né? Quer dizer, hoje essa porra de Spotify te paga 0,0001 de dólar, então quer dizer, tem essa coisa. Agora, uma coisa assim que sempre aconteceu comigo, e não sei com você, é na caretagem lá do seu serviço, entendeu? Quando o pessoal descobre olha exatamente. A banda do Pedro! Olha aqui, põe no YouTube, exatamente o vídeo do Chile, olha ali, olha aqui, meu Deus, que loucura, que isso? Comigo é mesmo, eu lembro... Olha a banda do Pedro aqui, tá? Bicho, aí você fica olhando, assim, cara, eu lembro da minha pós-graduação, eu cheguei na sala e de repente as galera começaram a fazer assim. E as pessoas, todo mundo virando, assim, tinha já visto, agora passado para todo mundo, e ninguém sabia. Por exemplo, eu formei em artes plásticas, ninguém sabe. Eu consegui passar. O meu desafio é esse, passar ileso. Entendeu? Cara, mas hoje em dia eu sou servidor público, né? Como Cordon também. Tô lá há 17 anos, e aí a galera lá do trampo já sabe, os seguranças já sabem, curta e tal, sou camarada da galera e de alguma forma até consegui construir esse personagem. O Pedro é o metaleiro lá, ele tem a banda, não sei o quê. É bom que deixa até a gente em paz, né? Isso, deixa o cara em paz, ele é gente boa, ele só quer fazer o barulho dele lá. Mas eu acho que desde muito cedo a gente teve essa noção, assim. Acho que a gente é uma banda de segunda geração. Acho que as bandas que vieram antes da gente tinham muito o sonho de vou virar, vou estourar, vou ser descoberto por um gringo, vou ser descoberto por uma gravadora. Porque, de fato, algumas bandas fizeram isso. Aconteceu com alguns, assim, né?
E a gente já era de uma geração que a gente tinha visto como tudo isso deu merda. A gente viu as bandas tudo se vendendo, as bandas se acabando, as bandas farofando, Sim. né? Né? Reforçando aquilo que eu já falei na entrevista mais cedo, desse compromisso inicial, que de alguma forma 22 anos depois ele ainda é fresco, o compromisso tinha a ver com isso. Cara, nós nunca vamos se vender, nós vamos fazer esse som pra sempre. Violator é thrash metal old school. E de alguma forma também isso se entendia de que, beleza, então a gente não vai fazer dinheiro com isso, cara. A gente não vai viver Essa ficha disso. caiu rápido, então, muito Desde cedo o para começo, vocês. desde o começo. Deixa eu saber, o que hoje seria se vender para você? É uma pergunta fodida. Boa pergunta, né, cara? Porque não tem nem quem queira comprar, Pois né? Pode rebolar na internet à vontade, né? Isso aí, Rebola à isso aí. vontade, faz o seu disco de new metal aí, né? Que ninguém tá interessado no fim das contas. É tanta coisa, né? Realmente essa é uma ótima pergunta ali, assim, né? Mas na geração anterior tinha claramente ali mudanças de gênero, mudanças de estilo para que a coisa pudesse virar, né? Para que a coisa virasse Colocar umas coisas eletrônicas ali, talvez. Bota um batuque. Batuque. E eu, assim, tem um momento símbolo que eu acho que é desse nosso rompimento, assim, dessa nossa, não sei se rompimento, mas desse nosso esclarecimento, talvez seja a palavra mais adequada, que foi nessa turnê de 2007, da gente pingando em todas as cidades, depois que a gente já tinha tocado no Chile, a gente estava na Argentina, viajou um gringo alemão lá com um contrato, bem aquela coisa Chaves, Chirrin mesmo, assim, aquela coisa do Fausto, né, do Goethe, do clássico, com um contrato, olha, essa oportunidade aqui, só o Sepultura teve, não sei o que, criando toda uma onda, mostrando pra gente uns catálogos com calcinha do Hammerfall, cara, eu guardo isso com carinho. Eu guardo isso com carinho, Pô, assim, mas calcinha do Hammerfall aí é foda, né? O Hammerfall é foda. E assim, aqui assim vocês vão conseguir ótimas notas em todas as revistas, vocês vão ter muitos... E a gente olhava para aquilo, a gente já estava muito criado dentro do punk, né? Eu acho que a ficha caiu muito cedo porque a gente, desde muito cedo, estava totalmente ligado à cena do punk, do hardcore, da produção do Faça Você Mesmo, junto com esse pessoal e tal, que já tinha essa não pretensão, digamos assim, né? E aí a gente olhou pro gringo, deu uma risada, falou, não, cara, valeu, obrigado. Mas era um contrato e ele queria um investimento de vocês? Ele queria fazer o lançamento pela Nuclear Blast. Pela Nuclear Blast, mas ele... Era um contrato era um desses contratos, devia ser o quê? Vários discos... Entendi, mas não tinha nada em troca, não. Ele só chamava vocês pra gravadora. Isso, era um convite para Nuclear Blast. Entendi. Era um convite para Nuclear Blast. Porque existem alguns convites também, mas e a gente olhou aquilo e falou, não, cara, vamos ficar com a Kill Again Records mesmo. E 22 anos depois a gente continua com a Kill Again Records da Ceilândia, do PSUL, nunca trocamos. Porque existe esse formato na gringa lá. Eu tenho uns amigos da Inglaterra, que inclusive um brasileiro, que pagou para um agente fazer todo um trabalho de escalonamento da banda. Então você começa pelos bares, vai pelas casas, começa a tocar nas tendas dos festivais e você vai investindo, o cara vai te escalando. Pode crer. Porque na Europa, até a resposta anterior que não ficou completa, né? Na Europa existe um mercado do metal mesmo, existe, cara. Por isso que quando eu falei antes, eu falei que para nós que vivemos na periferia do capitalismo, né? Do capitalismo decadente. Porque realmente lá na Europa, um moleque da Bélgica, talvez ele possa sonhar em ter uma banda de speed metal e viver da banda de speed metal dele ali, assim. Ele vai conseguir tocar nos festivais, tirar uma graninha. Isso. Se você toca numa terça-feira, às vezes, num lugar para 20 pessoas, o show totalmente se paga, cara, com 20 pessoas. Com 5 ingressos você paga o cachê da banda, a banda já tem o equipamento já é um movimento mínimo interessante pro bar, então vale a pena ele abrir a terça-feira. Pô, se tu faz um show aqui na terça-feira para 20 pessoas, tu não consegue pagar nada, tá fudido, né? Então essa diferença econômica, ela é radical, ela é real, assim. E isso
vai desde as coisas menores às coisas maiores lá na Europa, os festivais grandes que eu falei que a gente estava tocando e tal. Então, mas aqui no Brasil eu não vejo essa possibilidade da mesma forma, assim. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais cético, assim, um pouco mais realista com isso, assim. Isso não quero ser pessimista no sentido de, tipo, pô, montem suas bandas, vão tocar, vão viajar. A melhor coisa que existe na vida é a gente fazer nosso som tocar. Mas ter a ilusão de que a gente vai sustentar nossas crianças, pagar a escola, pagar aluguel, pagar conta de luz, água, tal, não sei o quê, fazendo metal no Brasil, cara, me parece muita ilusão, assim, né? Muita ilusão. Pô, mas e aí essas ilusões, elas cultivam comportamentos ruins. O problema é esse. Se ficasse só na ilusão, tá ligado? E achando que vai dar, e beleza, eu vou ser um astro do rock, tudo bem. Mas essa ilusão, ela alimenta competição, ela alimenta uma narcisismos, ela alimenta... Ou então a pessoa já tá querendo vender de outra forma e por aí vai, assim. Né? Mas essa galera que tá vivendo de rock, de heavy metal, de não sei o que mais lá, você não tá vendo um olhar triste deles, não? Parece que... Lá nas gringas, você diz? Não, eu tô falando aqui no Brasil mesmo. A galera tá bem triste, né? Quem são essas pessoas que vivem hoje de heavy metal no Brasil, né? Eu sempre faço essa pergunta, né? Você vive de heavy metal ou o Violator consegue viver de heavy metal? Quando a sua banda se paga, a própria banda paga as próprias contas da banda, já é um grande vitória. Isso é bom demais. Agora, quando o músico realmente tem o retorno da banda, aí é outra história. São poucos no Brasil, né? Que devem ter o cara que vive de metal hoje, da banda dele. Assim. Crisium, cara. O Crisium, talvez alguns casos do Angra. Uma história muito respeitada, assim, mas é muito pouco, assim. Exatamente. Muito pouco. E é um caminho, assim, que você tem que estar disposto a, tipo assim... eu tô com 40 agora, o Korg passou dos 60 já. 62. Tipo assim, eu tô afim de ficar... Dos meus 365 dias do ano, eu tô afim de ficar 70% disso numa van, comendo sanduíche. Exatamente isso que eu tô te falando. Naquele eterno looping, de todos os dias sua são filha iguais, crescendo lá em Brasília, sua filha crescendo lá em Brasília, você perdendo toda a infância dela, toda a parte importante. É ingrato envelhecer nisso, né? Tem que se pesar nisso nessa conta também, de como é que você quer... uma coisa é essa energia da juventude, vou ter dos 20 aos 30 anos fazendo isso, mas dos 30 aos 40 já vai ser outra, dos 40 aos 50 eu imagino que muito outra, e depois dos 60 outra, assim, né? Então, pois é, eu queria te falar esse negócio do loop aí. Agora, como que a gente faz também para ter uma cena que seja rentável, que os shows se paguem, que as coisas aconteçam? Economicamente falando, né? Porra, é um desafio, cara. É um desafio que tá colocado. O Violator, a partir do momento que o Capaça ele muda para Irlanda, o Violator perde um pouco da sequência de shows, fica mais distante, ele vem para fazer alguns shows depois. Como é que foi? Você perdeu um pouco a banda perdeu um pouco da sequência? Perdeu totalmente. O Capaça muda para... Ele muda para Irlanda no comecinho de 2018, eu acho. Então, daquele ano terrível, né? E a gente começa a fazer assim, faz um show, faz 2 festivais por ano lá na Europa, a gente vira uma banda internacional de shows anuais ali, assim. Então, de 2018 a 2024, a gente fez pouquíssimos shows, assim. Teve a pandemia no meio, né, cara? Foi uma pausa forçada. E como que vocês se comportaram na pandemia? Assim, a banda. Ficou totalmente parada, cara. Totalmente parada. A gente vai sair de casa pela primeira vez em maio de 2022, quando a gente vai pra Holanda tocar no Pitch Fest. Festival muito legal, tocou Discharge, tocou Crip Slaughter. E é a primeira vez que a gente sai de casa, todo mundo pega Covid. Todo mundo pegou Covid. Ficamos lá na Alemanha. Foi um rolê... Foi Holanda e Suécia, se não me engano. A gente viu o show do Merciful Fate na Suécia, cara. Que legal. Foi vitória total nesse rolê, assim. E aí tava voltando ali, e aí depois disso o Capaça volta agora. Aí o Capaça... A gente faz um show em 2022 de 20 anos em Brasília, numa visita dele. Em 23, a gente passa o ano inteiro viajando com um guitarrista de São Paulo, Felipe Nizuma, o japonês, nosso camarada. Foi quando a gente tocou aqui em BH, com DRI. E aí, no finalzinho de 2023 para 24, o Capaça volta. No meio de 24, a gente grava o Unholy Retribution. Pode crer. Então, legal, é porque tem toda essa 24? sequência. No meio de 24, para sair no meio de 25. Um ano para conseguir lançar, cara.
foda isso. Mesmo, tipo assim, eu tentando agilizar da maior forma possível. Mesmo assim... Eu gravei esse... Um ano pra conseguir 23. Sair. 23? Só consegui 25. Só conseguiu 25, consegui. Eu tentei pra caralho fazer. Meu sonho era, tipo assim, que a gente ia gravar em julho de 24. No final de 24 a gente já tá fazendo o turnê, disco lançado, não sei o quê. Mas são muitos imponderáveis, assim. São várias questões, várias agendas, várias vidas, várias histórias e tal. E não é só gravar, né, bicho? Não é só gravar, porque, assim, é um trampo do caralho. Chamava o Korg direto e falei, cara, eu tô trabalhando intensamente no novo The Mist. Falei, cara, esse trabalho não acaba. Não acaba. Mas aí, nesse momento do Capaça Fora, foi quando o Violator, eu acho que, curiosamente, mudou um pouco de patamar, assim, tocando nesses festivais gringos. Foi quando a gente, mesmo sem perceber, a gente olhou e falou, caralho, nós estamos sendo headline das paradas aqui. Nós estamos convidando a gente pra ser um nome importante no festival, assim. Então é também nesse período que ele tá fora, apesar da gente tocar menos, é também quando a banda tem ironicamente aumenta a visibilidade da banda. Passa a ser uma banda mais coach, né? Você não tá direto da estrada, né, meu? Você começa a ter aquela visibilidade. Talvez, pode ser. Apesar de que a coisa que mais... Apesar de que estar na estrada e tocando é a coisa que mais faz uma banda... vender disco, rolar as coisas e tal, é tocar, cara, é tocar. O Roldão mesmo sempre fala isso. Tem bandas que ele lança, os caras param de tocar, ele fala, não, esse disco não vai vender, velho, esse disco vai ficar encostado. Agora, se a banda tá tocando, tá viajando, isso eu digo não é tocando em festivalzão, não, tocando pra 100 pessoas no interior ali, tipo podridão, pra 150 pessoas no outro interior ali, tá viajando, podridão o Brasil inteiro, né, exatamente, mano? E não à toa foi eleito agora o melhor disco de death metal do ano e tal, porque cria-se... velho também. Viajando, cria uma comunidade, cria uma história, cria uma identificação e tal. Velho também, os caras pegam o carro e vai, né, mano? Eu sou muito mais a favor desse espírito aí, Klinger. Tipo assim, eu acho que uma banda se faz assim, cara, tocando, viajando, encontrando pessoas e recebendo pessoas na sua cidade também, sabe? Eu acho que essa parte, ela não pode estar... subsumida do ser de uma banda, do fazer de uma banda, assim, sacou? E acho que muita gente na internet hoje tá só... o importante é ter o like, é importante ter o clipe, às vezes, né? Isso, vídeo. Não, cara, tem que tocar, tem que viajar. E toca pra 100 pessoas mesmo, toca pra 50 pessoas, toca pra 20 pessoas, cara. Sim. Tudo bem, não tem problema não. Vamos lá, mais uma convidada, mano? Hoje nós temos um novo quadro aqui. Uma amiga nossa vai falar sobre os rolês que ela está dando, sobre um pouco da história das coisas que ela vive. É uma pessoa bem conhecida aqui em Belo Horizonte, tem uma visão massa artística, massa, é uma artista, né? E Camila Duarte, vamos falar aí o que você tem aqui pra gente hoje. Quando a gente pensa em visual thrash metal, tem algumas coisas que são clássicas e que vêm na nossa cabeça na hora. O coletinho de patches, o tênis branco de cano longo, uma calça jeans bem apertada e rasgada, o cabelo grande também, que é um clássico. Todos esses são elementos que eles povoam um pouco o nosso imaginário do que é o visual thrash. Mas ao contrário de alguns outros estilos, o visual thrash não surgiu a partir da moda. Ele veio como um ato de resistência dentro do meio underground. Ali nos anos 80, as bandas de heavy metal elas passavam por uma fase mais comercial, digamos assim. A maioria das bandas optava por uma maquiagem mais rebuscada, roupas mais estilizadas, um visual assim bem glamouroso, o famoso glam metal. Uma nova geração, porém, na época, não se identificava muito nem com essa estética e nem com esse som que era produzido. Eles queriam uma coisa mais agressiva, mais intensa, e assim surgiu lá na Califórnia o thrash metal. It was very easy to just get raiding parties and going like killing posers and stuff, you know, not literally usually, but we'd pound on a few, you know, because they'd take our girlfriends. O jornalista musical Michael John, ele foi o cara que inventou o termo thrash metal, enquanto escrevia sobre o metal thrash metal, que é um clássico do Anthrax. Ele utilizou esse termo ali para descrever um pouco o som que a banda fazia na época. Vale ressaltar que antes da invenção desse termo thrash metal, as bandas ali da época como Metallica e o Anthrax usavam o termo power metal para descrever o seu som. Vocês acreditam? Hoje em dia power metal não tem nada a ver. Bandas como Metallica, Slayer, Anthrax, Exodus, eles misturavam o peso do metal com a velocidade do speed metal e a rebeldia do punk. E essa mistura toda também teve um impacto no visual.
O visual trash, ele era completamente avesso à moda. Pelo contrário, era bem roupa de dia a dia mesmo. Consistia basicamente em camiseta de banda, que gostava, calça jeans, que era utilizada para ir pra escola, trabalho, enfim, dia a dia. O tênis branco de cano alto, que era um hype entre os homens dos anos 80. E os famosos coletinhos de pet, né, queridos? Ou os battle jackets, que eram feitos ali com os pets das bandas e coisas ideológicas da época. Ele servia tipo como se fosse um cartão de visita da cena underground. Long hair, and usually white sneakers that were, the jeans were kind of tucked into, and this was kind of our uniform. You could identify us anywhere. We didn't look very intelligent, but we we looked committed to something, or should have been committed to something. Essa estética ela veio muito associada ao faça você mesmo, né? Ou o famoso do it yourself, que era muito comum já na cultura punk. E a ideia é que os fãs personalizassem as próprias roupas. Então a galera que metia a mão na massa, rasgando as roupas, pintando as logos para poder fazer os pads, costurando depois ali no coletinho, personalização com spikes. Enfim, a ideia é que fosse tudo muito diferente, muito único. Quanto mais personalizado, melhor, assim, para poder ficar uma coisa bem diferentona do que era feito na época. Mas o visual trash, ele vai muito além da aparência, ele tá bem ligado a um estilo de vida, na verdade. Porque, né, a cena trash ali, ela tava muito engajada no underground, os shows eram muito movimentados, com os mosh pits, reuniões de fãs, a galera trocava muita demo, né, entre si na época, para propagar as músicas. Então era uma cena que era muito engajada para fora da indústria da música tradicional. Durante a segunda metade dos anos 80, o thrash metal atingiu assim seu auge. Então esse visual, né, do jeans colado, o tênis branco, o coletinho e roupa preta, obviamente, ficou meio que carimbado como se fosse o símbolo da época, né? Como se fosse o uniforme da galera. Mesmo ali nos anos 90, quando o thrash metal ele perdeu um pouco do espaço que tinha na mídia, né? Esse visual nunca acabou. Pelo contrário, ele se consolidou e continua influenciando até hoje, tanto na moda alternativa quanto no visual das bandas de hoje. No fim das contas, o visual trash nunca foi só sobre roupa. Ele tem a ver com atitude, ele tem a ver com identidade e principalmente sobre uma cultura que valoriza a autenticidade acima de tudo. E agora, pra você que ficou aí órfão do thrash metal alemão, fica triste não. A gente pode voltar num segundo momento para poder falar sobre esse assunto, que afinal de contas dá pano pra manga. Então já deixa nos comentários aí se você quer esse tipo de conteúdo também. Um beijo para o Klinger, um beijo para o Korg e até a próxima participação. Valeu, Camila. Esse aí é o nosso novo quadro, né, com Camila Duarte. E agora, voltando aqui o meu amigo Pony, thrash metal. Cara, como que o Violator vê o mundo hoje? O mundo hoje é... No olhar da banda. Cara, assim. é muito doido, porque eu adorei isso que você falou sobre a urbanidade do trash, sobre o realismo. Porque eu sempre gosto de usar a palavra realismo, assim. Eu acho que o trash tem muito essa... Por ter esse pé no punk, né? Chutar lixo na árvore, rua. né? Tá dentro da árvore do punk, de certa forma, ali, assim. Eu acho que tem muito a ver com uma coisa do mundo, da realidade, de como o mundo é, de falar sobre o mundo que vivemos, assim, né? Mas, naquele momento inicial do Violator, a gente estava muito encantado com o revival dos anos 80 e tal, então a gente tinha uma coisa muito... quase que era... A gente gostava muito de Mad Max, sci-fi, anos 80, então tinha essa coisa, esse charme oitentista da Guerra Fria, da paranoia nuclear, do medo do fim do mundo, que era uma coisa que no começo dos anos 2000 não estava dado, assim. No começo dos anos 2000 parecia que o mundo estava... Do plano cruzado. Parecia que o mundo estava bem encaminhado, que as coisas... A gente viveu ali os anos 90 a Pax neoliberal mesmo, assim, né? Tipo, daqui pra frente tudo vai melhorar e é tudo democracia liberal, só temos que ajustar um pouco as instituições, mas o horizonte do mundo parecia que estava definido, assim. E coisas como o Atomic Nightmare ou Chemical Assault eram coisas de um passado revivalista. E agora a gente tá vivendo, cara, essa distopia real, assim, sabe? Tipo, medo de guerra, medo de invasão, bomba, fim do mundo, aquecimento global. A distopia, ela... ou ainda, se você for pegar por toda essa parte, a gente falou muito mal da internet hoje, né? Apesar de estamos transmitindo pela internet. Apesar de estamos transmitindo pela internet. Tem aquele use your enemy. Boa. Mas toda essa parte também de roboficação da vida, gente fazendo terapia com
com inteligência artificial, caralho. Uhum. Então, tipo assim, a distopia é real, né, cara? O fim do mundo chegou, parece, assim, né? Então parece que as coisas que a gente falava no Violator, elas estão mais atuais do que nunca, assim, sabe? Eu sinto que o mundo não poderia dar mais inspirações pra gente fazer música pro Violator, assim, sabe? Essa questão da atualidade, eu queria te fazer essa pergunta, é uma pergunta nem é minha, do Klinger Júnior, meu filho, ele pediu pra eu te fazer essa pergunta, assim, sobre o que você acha do heavy metal como meme, e essas questões de heavy metal virar meme, ou então bandas que fazem piadas, são bandas engraçadas e tudo mais. Tipo o que aconteceu com o Pentagram, né? Que virou meme o negócio. Ficou mais conhecido pelo cara expandir os olhos lá do que... E aconteceu isso com a banda aqui de BH, o Tormentador, uma banda extrema aqui, que fez um vídeo e virou um meme na rede social, sacou? E bandas que, tipo Massacration também, que tem uma outra pegada ali mais humorística. O que você acha desse meio, assim, essa mistura dessas coisas? Eu acho nada a ver, eu não tenho nada a ver. Você não tem conexão com isso, né, mano? Eu não tenho relação nenhuma com isso, cara, e nem quero ter, e realmente não vejo... É até engraçado, porque para um moleque que tem... é legal vir essa pergunta do Klinger Júnior, que tem 18 anos e já cresceu na internet, já nasceu na internet com o mundo virtual totalmente dado, assim, né? Mas, então eu acho que é curioso, porque pessoas da idade dele poderiam falar muito mais, pô, é isso que é a vida, é assim que é assim que tem que ser e tal. E eu realmente não vejo por aí, assim, eu acho que... Cara, falta essa conexão. Eu lembro, assim, na década de 80, quando nós estávamos lá na Cogumelo, aqueles lugares lá, assim, a galera toda, cara, a gente tava doido pra pegar aquela banda Língua de Trapo. Língua de Trapo. Sabe, que fazia aquela... Os metaleiros também, sabe? Falei, se esses caras vierem aqui, nós vamos dar um pau neles. Pô, o que você tá achando qual que é? Sabe? Eu tava afim deles. Agora, hoje, né, parece que a coisa ficou... Porque eu fui num show de uma dessas bandas engraçadas, assim, eu não vou falar nome, porque meu filho gosta e tal. Aí, assim, cara, não consigo ficar duas músicas. Porque eu não gosto, assim, nada contra, mas eu não gosto dessa galera que canta. Eu não, sabe? Então, ver uma pessoa fazendo paródia ou fazendo piada disso. Parece nem os caras. Tanta coisa boa pra escutar. Nem os caras que sabem fazer eu não gosto, quanto mais os outros caras. Sabe? Então, assim. Mas eu realmente. Eu sinto que, então, o que eu ia falar, talvez a forma como eu entenda o heavy metal, a ética do heavy metal, como que você chega no rolê, como que você aprende sobre o rolê, como que você conhece as coisas. Talvez para um jovem isso soe totalmente datado, regras de um mundo que já morreu, sacou? Mas tudo bem, é assim que eu vejo, cara. Eu levo muito a sério esse negócio do heavy metal, e eu acho que tem regras específicas, tem padrões de comportamento, tem coisas que são adequadas e inadequadas, e a gente tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, cara. Porque, assim, foi duro demais, assim, na época, sacou? A gente vestia de preto, ter cabelo grande, a gente apanhava na rua por causa disso, esse tipo de coisa, pra chegar uma galera e ficar fazendo piada disso, assim, saca? Então fica estranho, assim, pra quem cultivou um pouco que teve que abrir seu espaço na cidade. Eu falo muito, uma vez eu estava com a minha namorada nessa época, eu estava num restaurante, o garçom chegou e falou assim, me desculpa, mas a gente não serve gente igual você. Caramba, olha só. E assim, hoje você quebra o bar todo, mas na época eu levantei e fui embora. Sabe? Mas hoje o visual é uma coisa banal, tá todo mundo com tatuagem na cara, claro, na mão, não tem mais essa agressividade, não se dá mais por esses termos, assim, né? E até por isso tudo parece uma grande besteira. Mas eu ainda afirmaria que, pô, não é uma grande besteira, cara. Tipo assim, a forma como a gente entende o metal, o jeito da gente levar a sério isso não faz parte das regras de uma comunidade que eu gosto de fazer parte e gosto de preservá-la, assim, sabe? Então, essa redução do heavy metal a uma piada, sabe? Eu acho que tem que estar... O Roldão ensinou isso pra gente. Tem que estar no centro riff, cara. Cadê? É o riff que nós somos apaixonados pelo som, por uma música, por uma forma de fazer música, né? E se isso tá
atrás de uma piada, se isso é menos importante do que um meme, se isso é menos importante do que uma piadinha, do que uma lacração da internet, pô, pra mim nós perdemos, assim, sacou? Não tem, mas também você olha, assim, a falta de substância ali, sabe? Você vê que a maioria dessa galera, assim, tem uma profundidade de um pires, a coisa que eles fazem, né? Então, sei lá, cara, a gente tem que lidar com isso. Eu acho né? doido porque o Violator era uma banda que era desconsiderada pelos radicais. Eu acho que eram sempre os moleque, é uma banda de moleque, era uma coisa... Então a gente não era uma banda exatamente considerada pelos mais internos do rolê. Só que a gente ainda cultiva... Só que a forma como a gente entende que deve ser o funcionamento do underground, para uma nova molecada de hoje, pode ser uma coisa de um radicalismo extremo, assim, tá ligado? E não é radicalismo, é só como a gente aprendeu que o heavy metal tem que ser, cara. Mas eu tem acho que história, assim, isso, respeite essa a história, onda, cara. essa onda que eu vejo isso muito, você tem muito aquele ritual de iniciação, entendeu? Quer dizer, vocês chegaram, tá, mas e aí, qual vocês são menino, mas aí, o que vocês estão aqui para... Vocês estão falando sobre o quê? O que vocês querem? Então, quer dizer, vocês hoje, vocês chegaram, vocês tiveram tipo uma certa resistência no começo, que o pessoal sempre olha meio com desconfiança, mas depois vocês chegaram. Sim. Conquistaram sabe? Vocês tinham uma certa... Conseguiram a credibilidade das pessoas com o som de vocês. Não foi fazendo meme, não foi fazendo gracinha, não foi fazendo esse tipo de coisa. Então, aos deuses são os álbuns. Graças aos deuses são os álbuns, são os riffs. Thanks to the gods of rock and roll. A gente não tem que ficar fazendo meme pra banda existir, cara. E não precisa de um acontecimento na internet pra banda existir, assim, cara. Que bom. Queremos ser uma banda de outra geração mesmo, que grava disco, que viaja, que encontra os amigos pra tocar. Que bota a molecada nova no mosh, né? Isso. Pra não ficar num discurso que pareça etarista no sentido contrário, pô, ao mesmo tempo Brasília tem uma renovação tremenda das bandas, assim. Show de dezembro lá foi prova disso, eles fizeram um puta show lá em dezembro. E a primeira banda que abriu, o moleque tinha 16 anos, cara, 17 anos. Sacou? Aqui também tá tendo umas bandas então bem novas. Tem uma nova geração já, que é inclusive pós-pandemia, assim, que eu acho que inclusive tá cansado disso, tá de saco cheio de tanta internet, tanta falação de internet, e tá interessado em fazer som, em gravar, em fazer música, tá ligado? E criar alguma coisa que seja real, que seja de verdade, que não seja só meme de internet, assim. Tem muita molecada boa fazendo som, assim. Legal demais. Vamos falar de disco novo? Vamos. Disco novo, cara, né? Eu também ouvi também muito esses discos aí dos últimos meses, assim, que foi lançado, gostei pra caramba, né? E como é que foi essa concepção desse álbum aí? Juntou todo mundo naquela mesma vibe de fazer riff, todo mundo junto ali. Então, como é que vocês construíram essa espinha dorsal aí? As bandas dos novos tempos têm muito essa coisa, né? Uma pessoa faz tudo no computador, grava, manda pros caras, os caras sabem tocar. Não, a gente nem sabe tocar. Capaz, como é que é mesmo? Passa aí o riff e tal, no ensaio. Então isso fez com que... É uma das explicações por qual o disco demorou tanto, assim, né, a ser feito. São 12 anos de espaço entre um disco e outro, assim. Mas a gente só conseguiu terminar de fato o disco quando o Capaça voltou pra Brasília, quando a gente voltou a ensaiar semanalmente, quando a gente voltou a se encontrar semanalmente. Essa sincronicidade de banda é foda, né, velho? É muito foda. É muito... Os cérebros ficam conectados. Exatamente, ali, né? Cara. E eu falo isso... Não é a mesma coisa fazendo pela tela, por não sei o quê. Eu falo isso, cara, e muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso. É aquele negócio de você estar no show, olhar pra pessoa, a pessoa sabe exatamente o que você tá falando. É uma conexão muito foda mesmo. E aí, assim, o que foi mais especial desse disco, então, ele foi feito num período longo, digamos assim, num período esticado. Tem riffs do Capaça que são desde a época que ele começou a mudar pra Irlanda, até a gente conseguir terminar os quatro juntos com ele já de volta. Mas o que foi muito legal da experiência desse disco foi a gente ter trazido um gringo, um belga, cara, bem mais novo que a gente, inclusive. Ele tinha 29 anos na época, pra morar lá em casa 2 semanas e a gente gravar esse disco. Então a gente brinca que a gente queria repetir a mística do Beneath the Remains, né? Trazer o produtor com o Scott Burns, Scott Burns e tal, não sei o que. A gente queria de alguma forma repetir esse que pra gente é o grande disco do thrash metal, né?
E a gente queria repetir isso e foi muito foda porque a Kill Again bancou isso, né, cara? Né, talvez um outro selo, talvez se a gente tivesse assinado com o Galego, o Galego alemão lá de 2007, ele ia olhar e falar pra eles, pô, trazer um gringo pra quê? Vocês estão viajando, muito caro. Melhor vocês fazerem de outro jeito, assim, manda pra ele o arquivo Wave e tal, que o gringo faz e tal. E a gente virou pro Roldão e falou, não, Roldão, ó, desculpa, cara, vai ser caro e tal, não sei o quê, mas a gente quer trazer o gringo pra cá por conta disso. É mesmo, belga. Eu acho que vocês não teriam, acho que nem a liberdade de escolher a pessoa. Eles que iam mandar. Eles mandariam, eu acho. Talvez. Mas só que mandariam o que eles querem. Talvez. Então, essa experiência de trazer o gringo, cara, porque ele juntou a imersão, que eu acho que é fundamental para fazer um disco, você ficar 2 semanas vivendo, almoçando, tomando café da manhã, almoçando, jantando, falando daquele disco, vivendo aquele disco, comendo aquele disco, é um tipo de imersão muito diferente de que você tá trabalhando, sai do trampo, vai lá, grava uma guia, no outro dia já desmontou de novo, como a gente gravou muitas outras vezes, e acho que a maioria das bandas do Brasil gravam assim, né, cara? Tipo, você tá picado, né? Picado na hora depois do trabalho, na madrugada do estúdio, depois... Pô, o estúdio a gente deixou fechado lá, intocado, pô. Se deixasse essa cerveja aqui, ó, essa cerveja tem que estar aqui amanhã por conta disso. Chegava no outro dia, pronto, tava aqui a cerveja e tal, sabe? Pô, então, legal demais. Isso é legal demais. Juntar essa possibilidade de, na nossa cidade, na nossa casa, o gringo pegando o ônibus lá em casa... Ele ia de ônibus pro estúdio? Foi. Tem que sofrer, né? Botando ele pra correr atrás do ônibus. Esse aí, corre! Então, juntar isso com a possibilidade, com o know-how dele, de ser um cara do death metal mundial, não sei o que e tal. Essa junção foi muito especial, cara. Eu acho que o resultado tem muito a ver com essa possibilidade que a gente conseguiu, assim. Ô, Pony, 5 álbuns de thrash metal que foram fundamentais pro Violator. Caralho, 5 álbuns, maravilha, cara. Pra gente fechar encerrando a tampa do caixão. Maravilha. Número 1, Beneath the Remains, Sepultura, daqui de Belo Horizonte, gravado no Rio de Janeiro, né, cara? Mas assim, pra mim, foi o disco mais importante do thrash metal. Eu ainda considero o ápice do thrash metal, assim. Pra mim, ele ultrapassa o Slayer até, assim, a forma como o Igor tava tocando ali, assim, esse ódio, né? Eu não sei nem explicar. Como ele consegue transmitir naquele cupá, é uma coisa absurda, assim, cara. E é a melhor produção do Scott Burns, apesar de que, né, é a única não feita no Morrisound, né? Exatamente, tirou o cara do Morrisound e acabou que fez a melhor gravação do cara. Número 2, Bonded by Blood, do Exodus, cara. Eu considero, assim, o ápice se o Beneath the Remains é o ápice, o Bonded by Blood é a epítome, é o resumo, é o que o thrash metal precisa ser, assim, cara. E o Paul Baloff, as palhetadas, a selvageria, e o Beneath the Remains nasceu do Bonded by Blood, praticamente. Porque a influência do Max, essa galera, Bonded by Blood aqui em Belo Horizonte era digerido. Não sabia, digerido, assim. Não sabia. Legal. Não sabia. E eu acho que essa selvageria, essa coisa, esse foda-se, sabe? Que é tão importante pro thrash metal, fuck off, que você falou da camisa do James, assim, né, cara? Eu acho que ele tá melhor representado ali, assim, né, cara? Não tem cabelinho escovado ali, jamais. Número 3, cara. Aí eu iria pra um thrash metal alemão. Só que eu escolheria talvez do thrash metal alemão Creator. Escolheria um disco talvez menos teutônico deles, um disco mais do final dos anos 80 ali, o Extreme Aggression. Que eu acho que é um disco que transmite muito, foi muito importante pro tipo de energia que o Violator queria, o tipo de compromisso, o tipo de realidade, os riffs. Eu acho que ele ele diz muito do espírito que o Violator... Eu disse 3 discos, então, né? Caramba, difícil. Todo mundo tropeça. A gente sempre faz essa lista no final e todo mundo tropeça. Eu fico em dúvida dos 2 últimos
a escolher, porque, pô, tem o Violence, tem o Destruction, mas eu vou escolher outros dois ali. Eu escolheria o Slayer, Raining Blood, agora, número 4. Apesar de que esse disco do Violator agora, ele tá mais influenciado pelo Hell Awaits do que pelo Raining Blood, né? Ele é uma puxada um pouco mais pra trás. Vamos ali pro Scream Bloody Gore, vamos ali pro Seven Churches, vamos ali pro Hell Awaits, né? Mas eu acho que o Raining Blood, aqueles 27 minutos de uma música atrás da outra, riff atrás de riff, o Dave Lombardo tocando naquele disco é uma loucura, absurdo, assim, né? um absurdo, Ali é um caos cara. total. É um absurdo ele tocando, assim. Então eu acho que... E tem uma coisa mais street, né? Eu acho até, assim, é uma coisa mais rueira. É um disco mais rueiro do que o Hell Awaits. E eu acho que, então, por isso seria também uma pedra fundamental. Eu acho que ali, estava assim, no ápice. E 86, produzido pelo Rick Rubin, uma produção incrível cara também, foda, né, cara? Rick Tipo, porque soa tudo muito orgânico, soa tudo muito de verdade ali. Você ouve os caras tocando, assim. É uma exigência do Rick Rubin, né? Você tem que ser você ali. Não tem... Legal. Tem um livro dele agora, esqueci o nome, que o livro dele é sobre criatividade, que é foda. Que massa. Eu já vi algumas coisas do podcast dele, Muito bom. Gosto de ouvi-lo. Genial, cara. Gosto de ouvi-lo. Então a gente falou Beneath the Remains, Bonded by Blood, Creator, Extreme Aggressions, e Slayer, Raining Blood. E por último, cara, eu acho que talvez seja uma escolha mais pessoal do que representativa da banda, assim, mas eu acho que tem muito a ver com o espírito político do Violator, assim, e tal, que é o Nuclear Assault, o Game Over. Eu acho que... Né, depois eu que sou velho, né, bicho? Escolheu aí. Né, não sei, sonoramente não é exatamente o disco que o Violator mais se relaciona, porque até um disco mais hardcore, ele não necessariamente é um disco dos mais rápidos ali, dos mais rifados, ele é maravilhoso, assim, esse disco né? é maravilhoso. Eu amo esse disco, amo. Você tinha que ter nascido em Belo paixão, Horizonte, bicho, porque todos os discos... Eu amo o Game Over, assim, cara, e eu acho que essa... Né, é muito comum nas entrevistas que eu dou pro Violator recentemente, o pessoal fala, mas pô, esse negócio de misturar metal e política, de onde que veio, de onde que é, tá? Cara, pô, o Bonded by Blood é do ano que eu nasci lá, os caras, 86, né, eu sou de 85, e os caras estão fazendo uma paródia de My America, que é o Trump cuspido, assim, total. Eles já estavam zoando esses caras há 40 anos atrás, assim, né? E falando essas coisas, why don't you think for yourself, né? Por que você não pensa por você mesmo? E toda essa discussão sobre a internet que a gente teve hoje, essa conversa que a gente teve hoje, o Nuclear Assault estava falando isso sobre televisão, sobre a rádio, sobre os meios de comunicação, sobre a indústria cultural naquela época, né? Então eu acho que tivemos a oportunidade de tocar com eles em 2017, fumar um baseado com Danny Lilker, cara. Foi assim foi um check do rock, assim, cara, fumar um baseado com Danny Lilker. E eu colocaria nessa lista de 5 discos o Game Over, assim, que eu piro muito. Eu acho que traz muito esse espírito rueiro, como bem definiu o Korg do thrash metal, assim. Pô, demais. Caralho, obrigado, cara. Porra, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Sensacional, eu que agradeço. Saúde legal, a todo mundo, saúde galera. aí, ó, um breedzinho aí. Isso aí, cara. Então vamos ficamos finalizando aí, cara. Finalizando então mais um. Esse foi foda. Esse foi foda, hein? Bate-papo divertido aqui, super divertido, super interessante. Fiquem então ligados aí na nova temporada do podcast Convida com o Heavy Metal Online e The Mist, essa parceria aí que já vem gerando vários conteúdos. Fiquem ligados então, inscreva-se no canal, assista os episódios anteriores, tem muitas entrevistas legais aqui no podcast e vamos pro próximo. Valeu, até o próximo, até mais, valeu.